Prezados acadêmicos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. O professor espera que todos estejam bem. Logicamente que a gente gostaria de estar em sala de aula e onde a interatividade é muito maior, onde a interação entre o conhecimento, entre nós, professores e os acadêmicos, é muito mais produtivo. Mas, considerando que a gente está vivendo aí esse momento, né, de pandemia, de coronavírus, então a reclusão, né, a forma com que a gente tem que trabalhar hoje é uma forma diferente do que nós tínhamos planejado no começo da nossa jornada lá, né? Começo desse período, né? Mas vamos, enfim, né? Vamos caminhando que tudo vai dar certo e a gente vai conseguir chegar ao final do ano com a nossa missão cumprida de transmitir o conhecimento, o acadêmico de aprender e tá com mais um ano letivo lá na sua poupança, né? Conseguiu concluir mais um ano letivo a caminho da sua profissionalização. Muito bem. Então, vamos continuar falando sobre tributos, né? E para que a gente seja mais objetivo no nosso treinamento de hoje, na nossa sala de aula de hoje, o professor vai compartilhar a tela, a apresentação que a gente já vinha acompanhando até a aula anterior. Um minutinho só. Muito bem. Então, está aí a tela, pessoal, né, prezados acadêmicos, vamos lá. Então, fazendo uma revisão da aula anterior, né, onde a gente parou na classificação dos tributos. Então, os tributos, basicamente, eles são classificados em impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição social e empréstimos compulsórios. Muito bem. Derivação de tributo mais relacionada a imposto. Como o próprio nome já diz, é algo que não cabe nos questionar. Simplesmente cabe a gente aceitar, acatar e recolher os impostos. É algo imposto. Então, tem uma lei que determina, né, a incidência, o fator gerador, para que ocorra o imposto. Então, nós temos aí a nível federal, nós temos o PIS, COFINS, que são impostos que são direcionados, são acompanhados pelo governo federal. Como exemplo de um imposto estadual, o professor poderia citar o ICMS, que é muito utilizado, nós profissionais de contabilidade conhecemos assim muito a incidência desse imposto, né? No imposto municipal, a gente já poderia citar o IPTU, né? Que ele fica mais sendo gerido, ele fica mais sendo acompanhado pela prefeitura municipal das cidades, né? O importante no imposto, é importante destacar, é importante frisar que quando se cria um imposto, não há a necessidade de haver uma contrapartida pelo órgão público. Necessariamente não existe essa contrapartida. Simplesmente ocorreu o fato gerador, puxa-se o gatilho e ocorre a incidência do imposto. E o contribuinte, então, passa a dever o imposto. Tem prazo, tem período para que isso ocorra, esse pagamento, né? Agora vamos para a segunda classificação dos tributos, que são as taxas. O importante aqui é a gente destacar, é importante a gente frisar que nas taxas necessariamente vai existir uma contraprestação do Estado. E necessariamente essa contraprestação ela tem que ser uma atividade administrativa vinculada. Por exemplo, a emissão de uma certidão, a emissão de um documento interno dentro da prefeitura. O contribuinte vai até a prefeitura, retira uma taxa, recolhe essa taxa, pega a taxa mais o comprovante de pagamento, volta na prefeitura e lá o agente administrativo ele vai pegar e vai te entregar
o documento que você solicitou. Contribuição de melhoria, que é uma terceira classificação dos tributos, né? A contribuição de melhoria é necessário que a gente frise que sempre vai haver um aumento do valor do bem que está sendo aplicado à contribuição de melhoria. Por exemplo, né, uma região que ela está sendo desenvolvida, né? Então, no início, essa região ela não tem infraestrutura nem de saneamento, ela não tem infraestrutura de estradas, de rua, né? Então, é basicamente uma região muito bruta, né? Nesse determinado momento, o valor daquele imóvel ele fica muito menor do que uma comercialização se ele tivesse com a infraestrutura, né? Por exemplo, rua já tivesse demarcado a parte de energia elétrica, a parte de água, saneamento, né? Então, quando aplica-se uma atividade onde vai se melhorar as condições daquele imóvel, neste momento ocorre a incidência da contribuição de melhoria. Muito bem, voltando ao nosso exemplo, retomando o nosso exemplo, a gente pode verificar que aquele terreno que no princípio ele era um terreno bruto, depois que houve a implementação da melhoria, por exemplo, instalou-se ruas, fez as divisórias dos terrenos, implantou-se energia elétrica, implantou-se o saneamento, a passagem de água, né? Então esse terreno ele já passa a ter um outro valor de mercado. Quando ocorre essa situação, é que efetivamente vai ocorrer o fato gerador para a contribuição da melhoria. E aí a prefeitura ou o estado que estiver atendendo dessa condição, ou até o governo federal, ele vai incidir uma taxa, ele vai incidir uma alíquota para que essa diferença entre o valor que era antes da melhoria e o valor que passa a ser depois da melhoria, ele recolha uma contribuição para os órgãos públicos. Como contribuição social, o exemplo mais prático que o professor pode citar é o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, como que funciona, né? Todos nós recolhemos, quando a gente começa a nossa vida profissional, por INSS, né? A alíquota de 8%, 9% e, no máximo, 11%. Ele tem um teto de recolhimento, se não me falha a memória, está em R$ 452, que é o teto máximo de recolhimento por indivíduo, né? Por contribuinte. Muito bem, a gente vai recolhendo, as empresas recolhem uma parte complementar e o governo também contribui com uma parte sobre esses valores. Isto forma um monte de recursos e esses recursos são administrados pelo governo federal, né? Pelo governo federal. Então, esses recursos eles servem para quê? Para que a pessoa, depois que ele já participou de toda a vida laboral dele, já concluiu, está na sua aposentadoria, então esse dinheiro passa a ser um aporte para essas pessoas. Depois de aposentadas, as pessoas começam a resgatar esses valores que foram feitos os pagamentos durante sua vida de trabalho. Então, qual que é o principal objetivo nisso, desse tributo, né? A contribuição social, ela tem por objetivo atender uma fatia da sociedade que merece um apoio depois da sua aposentadoria, né? E a nossa última classificação de tributos é o empréstimo compulsório, né? Que o empréstimo compulsório ele só pode ser instituído pelo governo federal. E o governo federal, então, tem regras para se instituir o empréstimo compulsório. Por exemplo, tem que ser uma situação de calamidade pública, tem que ser uma eminência de guerra,
ou uma situação assim de extremo conflito. Quando ocorre uma situação dessa, o governo pode instituir provisoriamente um tributo, que nesse caso nós vamos chamar de empréstimo compulsório. Para quê? Para que durante um determinado período as pessoas acabem contribuindo mais, os contribuintes pagam os seus impostos, e chegando ao ponto de que quando passa a situação de iminência de guerra ou quando passa a situação de conflito, o que ocorre? O governo cessa de cobrar também esse tributo, né? Então, como exemplo, nós podemos instituir a contribuição provisória sobre movimentações financeiras, a CPMF, que, se não me falha a memória, era 0,38% de todos os valores que eram movimentados na conta corrente, sempre a débito da pessoa. Então, debitou na conta, você ia pagar uma conta, por exemplo, 0,38%, já o banco retinha da sua conta e já recolhia os cofres públicos. E esse dinheiro ficou há um tempo sendo direcionado, se não me falha a memória, na oportunidade que a CPMF foi criada, era para instituição da saúde pública, né? Então, vamos voltar e vamos recapitular o conceito de tributo, né? Então, o tributo ele tem por obrigação a distribuição, ele tem por obrigação a tornar mais equivalente a forma de vida entre as pessoas, né, do ponto de vista financeiro. Muito bem, dessa forma a gente já então conclui essa revisão, essa breve revisão dos tributos no que diz respeito à classificação, e agora o professor vai entrar para a nossa aula propriamente dita, onde a gente vai tratar aqui de, agora, regimes de tributação. É lá no slide número 9 da nossa apresentação. Muito bem, o regime de tributação no Brasil, ele vai definir qual é a forma com que a empresa ela vai contribuir para para as entidades públicas, ou para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal. No Brasil, nós temos as divisões, que começa com o Simples Nacional, depois nós temos o lucro presumido e, por último, nós temos o lucro real. Muito bem. O professor chama muito atenção nesse tema, por quê? Porque, como no Brasil existe os estados, eles têm poder de legislar os seus tributos. O governo federal tem poder para legislar os seus tributos. E o governo municipal também tem o seu poder para legislar os seus tributos. Ocorre que, de modo geral, o sistema tributário nacional ele é muito complexo de ser entendido, ele é muito complexo de ser aplicado. Por isso, alguns profissionais acabam se especializando nessa matéria. Alguns profissionais acabam se desenvolvendo tecnicamente nessa matéria e auxiliam as empresas no sentido de fazer um planejamento tributário de qual vai ser a melhor forma naquela determinada situação, naquele determinado panorama em que a empresa se encontra, qual vai ser a melhor situação que ela deve ser enquadrada. Então, nós temos aqui Simples Nacional, que basicamente são pequenas de pequeno, são empresas de pequeno e médio porte, né? Em média, um faturamento de 4,8 milhões por ano, né? Tem algumas atividades que elas são previstas já para se enquadrar, então, por exemplo, não são todas as atividades, não são todas as empresas que podem se enquadrar no Simples Nacional. E, em tese, a tributação é relativamente simples, né? A pessoa, basicamente, ela identifica o total da sua receita e, sobre o total da sua receita da empresa, ela aplica uma alíquota, né? E essa alíquota, então, vai identificar qual vai ser o valor do tributo que a empresa vai recolher, né?
o professor alerta nesse momento que seria muito importante aí um planejamento tributário, porque, de modo geral, as empresas elas têm uma certa aderência muito grande ao Simples Nacional. Contudo, que os senhores vejam, tributa-se não o resultado, tributa-se a receita bruta da empresa. Ou seja, neste momento ele está desprezando, ele está desconsiderando todos os custos, ele está desprezando todas as despesas, né? Já no ambiente mais racional, no ambiente mais claro, seria o mais correto você tributar o resultado que a empresa teve, independentemente se ela teve resultado positivo, ou seja, ela teve lucro, ou se ela teve resultado negativo ou teve prejuízo, pelo Simples Nacional, independe dessa situação. A empresa vai necessariamente pagar os seus impostos, mesmo tendo prejuízo, né? Então, é importante a gente observar que, assim, o Simples Nacional, até determinado faturamento, até determinadas atividades, até em determinadas circunstâncias, ele é bastante interessante para a empresa, mas a partir de um determinado momento, você vê que a empresa começa a pagar muito mais impostos do que se ela tivesse na mesma condição outro enquadramento tributário. E para isso vai exigir alguns esforços. Por exemplo, vamos ver no próximo slide agora o lucro presumido, que é o segundo regime de tributação. Nesse regime de tributação, os senhores vejam que o faturamento ele já passa a 70 milhões, 78 milhões anos, né? Aí você já identifica algumas palavras que no sistema tributário, no Simples Nacional, ele não é indicado. Por exemplo, custo, você não vê. No Simples Nacional, a pessoa fala em custo. Você não vê a pessoa no Simples Nacional falar em despesa. Já no lucro presumido, essas palavras elas começam a fazer mais sentido. Então, é importante que a empresa tenha um sistema de controles interno, uma contabilidade, onde ela consiga identificar em todo o seu processo quais são as aplicações dos esforços para que a gente consiga atingir o nosso lucro. E esse esforço e essas despesas a gente vai tirar da receita. Aí nós começamos a interpretar que o lucro presumido a gente vai trabalhar em cima do resultado da empresa e começa a ficar mais justo o sistema de tributação, né? Como ele é presumido, então tem a cada 3 meses a empresa vai fazendo cortes e vai recolhendo os seus encargos ou deixando de recolher mediante os seus resultados. Se tiver resultado positivo, paga-se imposto, recolhe-se imposto. Se tiver resultado negativo, ele compensa e você não vai recolher os seus impostos, né? O importante é a gente entender que a cada 3 meses a gente faz um corte. Então, no ano, nós vamos fazer 4 cortes, onde a gente vai prestar contas e vai demonstrar a real situação em que a empresa se encontra. Mas, a cada 3 meses a gente faz isso, porque você se presume de algumas situações que possivelmente irão acontecer no futuro, nos próximos meses. Então, você pode recolher se tiver lucro positivo, mas também pode não recolher se você observar que a tua empresa ela não tem, naquele mês, não vai haver lucro, né? E o nosso sistema, o nosso terceiro sistema de tributação aqui no Brasil é o lucro real. Agora, o principal ponto aí é a seguinte situação. Por exemplo,
quando a empresa possui um faturamento superior a 78 milhões de reais. Agora você veja, para a empresa chegar no nível de faturamento de 78 milhões de reais ano, é muito necessário que a empresa ela tenha necessariamente um sistema de controles internos instalado, um sistema de controles internos andando, um sistema de controles internos já validado dentro da empresa. Ela tenha uma contabilidade onde ela consiga mensalmente fazer as suas apurações dos seus impostos, seus fechamentos contábeis e mensalmente ela apurar, olha, o meu lucro real nesse mês foi de tanto. Por isso, nós vamos recolher os nossos tributos, né? O grande ponto-chave dessa questão é que a gente só vai tributar efetivamente o lucro que a empresa teve. Então, o sistema tributário, ele é mais através do lucro real. Quando a gente já está no lucro real, a gente observa que ele é mais justo, que ele é mais claro e ele é mais justo com a empresa que está pagando os seus impostos. Por isso, é muito necessário que tenha um profissional de contabilidade assessorando a diretoria, assessorando ao conselho de administração, assessorando aos dirigentes da empresa, de que em determinadas situações, em determinados cenários, seria melhor a gente trabalhar dessa forma. Com isso, a gente observa que a empresa ela fica sendo menos sacrificada, ela acaba passando por uma situação mais real de pagamento dos seus impostos. Muito bem, o que o professor tinha para falar a respeito do sistema tributário nacional em relação ao regime de tributação, ele se encerra aqui, pessoal. O professor agradece a atenção e na nossa próxima aula nós vamos falar sobre alguns termos que são muito usados dentro da área de tributos da empresa, que é necessário que esses termos comecem a fazer parte do nosso vocabulário para que a gente consiga acompanhar melhor o desenvolvimento desse tema. Tributos dentro das nossas empresas, dentro das organizações empresariais. O professor agradece a atenção e finaliza a aula. Muito obrigado.